Aleluia, palavra poderosa, né? Aleluia. Quero compartilhar com você hoje uma mensagem que eu creio que vai queimar no seu coração. Amém? Eu creio que o Senhor vai falar forte a você. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre um Deus que não pode mentir. Você sabia que Deus não pode mentir? E eu quero compartilhar com você hoje esse assunto. Obrigado. Com relação a isso, por que Deus não pode mentir? Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23 e 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Amém. Sabe, querido, houve um tempo em que a palavra dita, ela tinha um valor grande, é assim ou não é? Ela tinha um valor de... Você lembra daquela... Você já foi do tempo já de jurar pelo bigode? Pelo fio do bigode. Eu juro pelo meu fio do bigode que eu vou cumprir. Quantos se lembram disso aí? Amém? Você sabe que esse termo usado, o porquê desse termo usado, quando as pessoas faziam alguma jura, quando as pessoas faziam alguma promessa, elas diziam o quê? Por Deus, eu vou pagar. E elas diziam o termo, by God, por Deus. Então, by God significa por Deus. Vamos lá. Então, sempre quando a pessoa jurava, ela jurava por Deus. Então, por Deus, que significa by God, que pode ser também traduzido como bigode. Então, por isso que as pessoas juravam pelo seu fio do bigode. Amém? Talvez quem não tivesse bigode naquele tempo ia se comprometer. Você sabe, querido, quando alguém se comprometia com alguma coisa, aquilo era extremamente importante. E aquela pessoa fazia de tudo para que se cumprisse. Mas hoje, nós precisamos de um contrato, assinatura, 2 testemunhas, registrar em cartório, e ainda assim não é garantido que a pessoa vai cumprir aquilo que ela falou. É assim ou não é? Aí você chama 2 testemunhas, assina o contrato, tira foto, faz um vídeo, e ainda assim você corre o risco de ser passado para trás. Sabe, infelizmente nós vivemos em um tempo em que a palavra não vale muita coisa hoje. É assim ou não é? Quando se lembra do caderninho da mercearia? Meu pai, quando ia no bar, ele tinha um caderninho dele e o caderninho meu. Meu caderninho estava lá, tubaína, suspiro, Maria Mole. Lembra da Maria Mole? Nem sei se vende mais. Maria Mole. Estava lá, meu caderninho. E eu chegava lá, saía da escola, passava lá, tomava uma tubaína com os meus amigos, botava na conta do meu pai. E qual que é a garantia que o dono do bar tinha que meu pai ia pagar? A palavra. Essa era a única garantia, nem tinha SPC lá. Sabe, querido, então infelizmente hoje nós vivemos em um tempo em que a palavra não tem muito valor. Isso em si já é um problema, é ou não é? Mas o problema se torna ainda maior quando nós trazemos esse paralelo com relação à palavra de Deus. Quando nós também achamos que a palavra de Deus perdeu o valor a qual ela tem e merece. Sabe, quando em nossa mente surge uma dúvida, se Deus falou é verdade, ou o que Deus prometeu vai se cumprir ou não, nós estamos sempre menosprezando a palavra de Deus. E entenda uma coisa, a base da nossa fé é a palavra de Deus. O quanto você crê é o quanto você tem de fé, é o quanto você ouve a palavra de Deus e acredita naquilo. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. À medida que você ouve, à medida que você tem entendimento da palavra, é à medida que você vai se fortalecer em fé. Oração de fé não é uma oração de imposição de mãos, é uma oração de o quanto você crê e caminha naquele sentido, mediante a palavra de Deus. Amém? Sabe? E hoje em dia, infelizmente, uma das coisas que tem sido muito negligenciado é a palavra de Deus. Sabe, a pastora estava compartilhando na semana passada, cristãos, mais de 1 ano sem ler a Bíblia. Você sabe que a Bíblia significa, tem o velho
e o Novo Testamento. Amém? O que é um testamento? Testamento é um comprovante, como é que eu posso dizer? Um documento de herança, um certificado de que deixaram algo para você. Existe algo que é seu, que foi deixado como herança. Isso significa testamento. E por que a Bíblia chama o Velho e o Novo Testamento? Porque existem coisas que você precisa acessar, que são seu por direito. Heranças que são sua. E como que você acessa isso? Lendo. Ah, pastor, eu não entendo. Mas você precisa exercitar. É ou não é? Muitas coisas na vida a gente não entendia, a gente não fazia. Mas aprendemos a fazer, é ou não é? Todo mundo aprendeu, já nasceu trabalhando? Já sabia que era trabalhar? Você teve que aprender, é ou não é? Na escola, você já chegou sabendo ler e escrever? Você teve que aprender de alguma forma. Então também é para a palavra de Deus. Se você quiser acessar as heranças que Deus tem para você, você precisa consultar o seu testamento, o que é por direito seu. Amém? Por isso nós temos que ler a Bíblia. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, fala assim: a base da sua fé é a palavra de Deus. Então não adianta você se apoiar em homens. Não adianta você se apoiar, eu fui muito tocado por Deus porque eu ouvi uma canção. Amém. Isso foi um start para que você continue firmado no Senhor. Mas não quer dizer que isso é a base da sua fé. A base da sua fé sempre será a palavra. Amém? E eu gosto muito dessa citação: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você sabe quem foi que falou isso? Balaão, tentando profetizar contra Israel. Fez tudo que era possível, e no final de tudo, da boca de Balaão saiu: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um cara totalmente fora dos padrões de Deus teve que confessar isso, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Amém? A nossa fé, queridos, será forte à medida que nós acreditamos aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Você crê na Bíblia? Ou você crê que a Bíblia ainda precisa ser atualizada para os novos tempos? Sabe, Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso hoje. Por que Deus não pode mentir? Primeiro, porque a sua palavra é eterna. Fala assim comigo: a palavra de Deus é eterna. Amém? Fala isso para quem está do seu lado agora. Amém? Deus e a sua palavra é uma só. Amém? Fala assim comigo: Deus e a sua palavra são um só. Amém? Então, se Deus e a sua palavra são as mesmas coisas, se Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é eterna. Se Deus dissesse, querido, uma única mentira, aquela mentira nunca deixaria de existir, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Porque a Bíblia diz que o tempo não muda Deus. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será assim para sempre. Amém? Nós mudamos, mas Deus não. Os seres humanos mudam constantemente, é ou não é? Quando você é criança, você pensa de um jeito. Você pensa que você quer comprar a lua. Quando você cresce, você entende que o máximo que você consegue é comprar um videogame. Aí depois que você cresce mais um pouco, você entende que você agora precisa comprar um carro. Então o ser humano está numa constante mudança. Hoje você pensa de uma forma. Daqui a 5 anos, talvez você vai estar pensando: por que eu tomei aquela atitude há 5 anos atrás? É assim ou não é? Por que eu não juntei dinheiro? A gente sempre muda, constantemente. Diante das circunstâncias, nós estamos sempre em constante mudança. Sabe? Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Hoje você quer casar, amanhã você quer uma bicicleta. É assim ou não é? Sabe? Hoje você pensa de uma forma, amanhã você já está pensando de uma forma totalmente diferente. Algo que era extremamente preconceituoso para você, agora você aceita na maior naturalidade. Então nós estamos mudando em constante, dia após dia. Você sabe que a ciência também muda muito.
Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu creio na ciência, eu creio naquilo que é palpável, eu creio naquilo que é físico. Mas a ciência também muda. Lembra da história do ovo? O ovo era um vilão. Você não podia comer ovo, que era um colesterol próprio. Comer ovo, você vai morrer. Quem come um ovo todo dia, misericórdia. Esse aí é o primeiro da fila que vai morrer. Agora já mudou tudo. Você precisa do ovo na sua alimentação de manhã para te fortalecer. Lembra do banho quente? O banho quente não podia tomar banho quente, porque fazia mal. Tomar banho quente. Agora, dizem que ativa as células, você tomar um banho quente, relaxa. Lembra da gordura, da banha de porco? Meu Deus do céu, lançaram o óleo, esse óleo composto de uma forma assim, exagerada, porque a banha vegetal era o diabo da situação. Era pecado até você comer. Mas aí depois, com os anos se passaram e descobriram que a banha é mais saudável do que o óleo composto. Então assim, até a própria ciência constantemente está mudando. Amém? Sabe, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não muda. A mesma palavra que Deus falou anteriormente, Ele ainda continua falando hoje, ainda vai continuar falando. O que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna. O mesmo Deus de ontem, de hoje, será assim eternamente. A mesma palavra e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, hoje está sobre nós. Amém? Os mesmos milagres que o Senhor fez no passado, está fazendo, ainda vai continuar fazendo. Amém? Sabe, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, uma vez lançada, ela jamais cairá no vazio. Ela vai chegar em um certo propósito. Por isso Deus, Ele não pode mentir. Fala assim comigo, Deus não pode mentir. Porque a sua palavra, ela é poderosa. Amém? Repita isso, fala, a sua palavra é poderosa. E você sabe, querido, sabe por que a palavra de Deus é poderosa? Porque ela ultrapassa o espaço e o tempo. A mesma palavra que queima no seu coração hoje, quando você lê um salmo, é a mesma palavra que queimava no coração de Davi enquanto ele escrevia. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Quando Deus fala sobre gigantes, de derrubar gigantes, de romper barreiras, sabe, essas palavras eram mencionadas lá atrás para homens, quando Deus fala para os profetas, para profetizar, para declarar. Hoje ainda é a mesma palavra que queima no nosso coração, quando você declara, quando você crê, quando você coloca a sua vida em ordem, de acordo com a palavra de Deus. Foi a mesma palavra com efeito sobre a vida de homens, anteriormente, que ouviram isso, e assim continuar para a vida inteira. Amém? Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. A palavra do Senhor, quando ela é liberada, até que ela atinja o seu alvo, ela continua. A palavra do Senhor, ela vai atingir o espaço, ela vai passar do espaço e do tempo. Talvez você pense assim, poxa, eu estou aqui hoje por causa que eu fui muito tocado, mas na realidade alguém liberou uma palavra sobre você. Alguém no seu bairro falou assim: Senhor, liberta aqueles meninos da boca de fumo. Aí você acha que naquele dia que você estava chapado das ideias, você ouviu Deus falar com você, mas na realidade foi alguém que estava mandando embora os demônios que estavam te cercando, e a palavra de Deus te alcançou. Sabe, a palavra, ela é poderosa demais. Por isso que nós devemos sempre declarar. Talvez ela não chegou ainda no seu destino certo, mas saiba que sempre quando sai da sua boca, ela vai alcançar o propósito a qual ela foi lançada. Ela nunca vai chegar vazia. Não alcançou ainda, saiba que no tempo certo, a palavra que você lançou de profecia, a palavra de Deus sobre sua casa, sobre suas finanças, sobre seu filho, sobre sua saúde, sabe, sobre seu casamento, no momento certo ela vai tocar. Ela vai alcançar, vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Você crê nisso? Sabe, você libera a palavra de Deus aqui, e ela tem o poder de abençoar.
sabe, gerações. Você libera a palavra de Deus aqui hoje, e ela tem poder de ativar pessoas a quilômetros de distância. Sabe, a pastora estava compartilhando alguns tempos atrás que o Espírito de Deus como levou ela a profetizar sobre crianças que estavam sendo tidas em cárceres privados, sendo abusadas. E naquele momento que ela compartilhando que ela estava orando e declarando, liberando palavras proféticas, naquela mesma semana um cativeiro foi descoberto de pessoas que estavam em cárcere privado e abusando de crianças. Talvez você pense assim, mas foi só uma coincidência. Essa é a mentalidade de quem é natural. Quem é espiritual sabe que a palavra de Deus é eterna, e ela vai chegar o mais longe que você imagina, até que alcance o seu propósito. Amém? Por isso que nós nunca devemos deixar de liberar a palavra de Deus. Mas como que eu sei como liberar a palavra de Deus? Buscando nos testamentos, buscando saber aquilo que Deus quer que eu fale. Amém? Ore sempre em linha com a palavra de Deus. Sabe, querido, uma vez que a palavra ela é liberada, ela fica agindo. A palavra é liberada, ela fica agindo. Sabe? E ela vai sempre buscar o momento certo para a operação daquilo que ela foi lançada. Sabe, a palavra de Deus ela nunca vai cair por terra. Sempre quando você lança a palavra, no momento certo, ela vai atingir o alvo. Por isso que nós temos que nos policiar constantemente em lançar palavras negativas. Nós precisamos constantemente declarar aquilo que Deus fala a nosso respeito. O que Deus fala sobre a sua casa? O que Deus fala sobre você? Sobre o ministério que você almeja? Sobre o empreendimento que você quer iniciar? O que Deus fala a respeito disso? Não, filho, se controle. Sabe, a palavra de Deus diz que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os seus caminhos são mais elevados que os nossos. Quando nós pensamos algo, Deus já está preparando algo acima do que nós pensamos. Você pensa só em ter uma família salva, liberta. Deus ele já levanta no meio desse propósito seu, no meio dessa sua palavra profética, já levanta pastor, já levanta empresário, já levanta todo mundo bem sucedido, alinhado com o propósito de Deus. Deus já levanta uma obra geracional. Você só pediu para Deus para libertar a sua casa, para livrar a sua família do mal. Deus já liberou uma obra geracional. Você fala para Deus que quer só montar uma empresinha, aí Deus faz você ser multimilionário. Estava ouvindo um testemunho de um irmão, querido, que isso queimou demais no meu coração. Ele começou a empresa dele com 15 mil reais, pedindo emprestado dos amigos, familiar, 15 mil reais, comprou os equipamentos que precisava. Depois de 3 anos, a empresa dele foi avaliada em 46 milhões. 3 anos, começou com 15 mil emprestado, 46 milhões. Conexões que Deus fez, arranjo divino e foi. Sabe, tudo mediante a palavra. Não se esqueça disso. Quando você usa a palavra de Deus no momento certo, ela vai atingir o alvo. Por isso que nós devemos sempre lançar a palavra de Deus. Quanto mais você lança a palavra de Deus, é como se você lançasse semente sobre a terra. Uma hora vai crescer. E quando crescer, vai dar fruto. E quando der fruto, ela já vai estar enraizada. E quando enraizar, não tem mais temporada que faça com que aquela árvore caia. Ela pode perder suas folhas, mas ela ainda vai continuar enraizada, e no tempo certo ela vai continuar frutificando. Amém? Por isso que nós devemos sempre lançar a palavra de Deus. Primeira coisa, por que Deus não pode mentir? Porque a sua palavra ela é eterna. Amém? Por que Deus não pode mentir? Porque o universo é sustentado pela sua palavra. Sabe, em João, capítulo 1, versículo 3, fala que no início era o verbo e o verbo estava com Deus. Você sabe que quando João refere-se com relação ao verbo, está falando do verbo vivo, que é Jesus, amém? Que é a sua palavra viva. Mas o autor de Hebreus, ele fala que Deus ele criou tudo pela sua palavra. Mas ele não só criou tudo pela sua palavra, ele sustenta tudo pela sua palavra.
Quando Deus abriu a boca, Ele criou, Ele fez do nada. Mas não só simplesmente fez e deixou aleatório. Deus, Ele sustenta tudo através da sua palavra. E você sabe, querido, algo que é poderoso. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito tudo, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que Deus criou tudo, Ele não só deixou largado, Ele sustenta tudo hoje através da sua palavra. Tudo está de pé, tudo está no seu devido lugar, tudo acontece de acordo com a palavra de Deus. Tudo é sustentado de acordo com a palavra de Deus. E o que isso significa? Significa que se todas as coisas são sustentadas pela palavra do Senhor, sabe? Se Ele pronunciar uma única mentira, todo o universo se desintegraria instantaneamente. Porque tudo está sustentado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. As estrelas cairiam, as galáxias estariam todas fora do lugar, a terra seria um caos. Tudo está sustentado pela palavra de Deus. Amém? Sabe, querido, Deus, Ele não pode mentir. Por que tudo isso não acontece? Porque Deus, Ele não pode mentir, mas não é uma opção de Deus fica relutando contra Ele. Eu não posso mentir, que tentação mentir. Não, Deus não pode mentir, porque tudo é sustentado mediante a sua palavra. Sabe, querido, mas se não somente o universo, o homem também é sustentado por Deus. Olha o que diz em Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem é que sustenta você? Fala assim comigo, a palavra de Deus. E você sabe, a palavra de Deus, ela é criativa. A palavra de Deus é quem te sustenta. A palavra de Deus é o que te dá o fôlego, a visão, a audição, a beleza que você tem hoje, exuberante. É tudo isso mediante a palavra de Deus que te sustenta. Amém? Sabe? Então entenda isso. Sabe? Enquanto Jesus ele estava aqui na terra, Jesus sempre, sabe, ele confiou na palavra do Pai. Mas os discípulos muitas vezes tiveram medo. É assim ou não é? Olha o que diz em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. Jesus ele sempre confiava na palavra do Pai. Marcos 4, 35 ao 40 diz assim: naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de águas. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe, querido, o problema de muitos cristãos na hora da tempestade, eles, em vez de se segurarem na palavra de Deus e crer, sabe, e declarar a palavra da vitória, eles só falam do problema. É assim ou não é? Em vez de se apoiar, se segurar na palavra de Deus, só falam do problema. Fala assim, misericórdia. Você sabe, querido, um ouro para você. Por isso que a palavra de Deus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? Você já andou de barco? Quem já andou de barco? Em alto mar. Quem já andou de barco assim em alto mar?
Você sabe, você pode ser a pessoa mais forte de estômago possível. Quando o barco está em alto mar e você fica olhando fixamente para o horizonte, o que acontece? Você pode ser a pessoa mais forte do estômago, você vai passar mal. Agora imagine o barco balançando, a ponto de entrar água. E quem estava dormindo? Jesus. Jesus pode dormir em meio à tempestade. Você sabe, querido, você sabe por que Jesus ele acalmou a tempestade? Porque não tinha tempestade dentro dele. Por isso que a palavra de Deus fala que a boca fala aquilo que o coração. Dentro de Jesus só tinha calmaria. Quem é que dorme no meio da tempestade? Só Jesus. E Jesus acalma a tempestade, porque dentro dele tinha calma. Dentro dele não tinha tempestade. Você sabe, querido, às vezes nós queremos tanto, constantemente viver uma vida de paz, mas dentro de nós existe guerra, condenação, acusação, medo, culpa, raiva, rancor. Queremos muitas coisas, geramos expectativas de coisas, mas dentro de nós ainda existe um caos, tempestade, turbulência. Sabe, querido, nós precisamos declarar a palavra do Senhor, acalmar o nosso coração, deixar com que Jesus faça-se morada dentro de nós, porque Ele é o único que pode dormir em meio à tempestade. Sabe, quando Jesus libera a sua palavra, aquela tempestade acalma na mesma hora. Sabe, Ele usou a palavra que não pode falhar, para acalmar a tempestade e cessar o vento. Jesus, Ele usou a palavra, acalma-te, e parou. Querido, isso é poderoso. Imagina. Talvez quem estava de fora pensou, foi só uma tromba d'água, uma chuva passageira. Mas Jesus deu uma ordem e abriu o céu, parou a chuva, calmou o mar. Bora. Houve ali grande bonança, tranquilidade. Sabe, querido, a palavra de Deus ela tem o poder de acalmar as tempestades da nossa vida. Você está passando por uma grande tempestade hoje? Você está passando por um momento difícil da sua vida? Só a palavra de Deus tem o poder de acalmar essa tempestade. Pastor, mas eu já declarei a palavra e nada aconteceu. Saiba que no tempo certo, a palavra que você lançou vai alcançar o propósito para qual ela foi lançada. Talvez o propósito do Senhor é que Ele quer te ensinar alguma coisa no meio dessa turbulência toda. Talvez Deus está querendo te ensinar a dormir no meio da tempestade. Descansar. Amém. E às vezes no meio da tempestade nós queremos içar as velas, nós queremos remar, nós queremos fazer muitas coisas, mas esquecemos de depender do Senhor. Foi algo sobrenatural, querido, aquela tempestade. E a forma também com que ela foi acalmada foi algo sobrenatural. Existem coisas na sua vida que você sabe que é algo sobrenatural que está acontecendo. Você sabe que é algo espiritual que está acontecendo para tentar te destruir. E você também tem que agir da mesma forma, crer, declarar a palavra de Deus, que ela é poderosa e sobrenatural para acalmar, tranquilizar qualquer tempestade e vento forte sobre a sua vida. Amém? Sabe, querido, creia nisso, descanse no Senhor. Você funciona como Deus. Fala para quem está do seu lado, fala aí, você funciona como Deus. Agora diga para ele, então, fala assim, use a palavra. Assim como Deus ele usa a palavra e cria coisas do nada, nós também temos o poder de falar e as coisas acontecerem, porque nós funcionamos como Deus funciona. Amém? Declare a palavra de Deus, declare o que a Bíblia diz a seu respeito. Amém? Deus não pode mentir. Tudo o que Ele fala sobre você, Ele tem o poder de cumprir, se você der crédito à sua palavra. Se você crê naquilo que o Senhor fala a seu respeito, se você declarar e você vive isso, saiba que no tempo certo tudo vai acontecer na sua vida. Amém? E terceiro e último, por que Deus não pode mentir? Porque a sua palavra chama à existência as coisas que não são. Amém? Mesmo que a palavra de Deus não fosse eterna, mesmo que o universo não fosse sustentado pela palavra de Deus, mesmo assim, Deus não poderia mentir. Porque quando Deus fala, a sua palavra traz à existência as coisas
que não são como se fosse. Já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Já assistiu já? Quem assistiu aquele filme Todo Poderoso? Tem uma hora que o ator ele fala assim: se você é Deus mesmo, então eu quero saber se você quero saber se você sabe quantos dedos tem atrás das minhas mãos. Ele tinha colocado 7 dedos. E Deus fala: não, ele tinha colocado 7. Ele tinha colocado 7 dedos. Aí ele pergunta para Deus: quantos dedos tem atrás das minhas costas? Aí Deus fala assim: 7. Aí ele fala assim: errou, só tem 5. Aí quando ele vai ver na mão tinha 7. Porque aquilo que Deus fala. Você sabe, querido, isso é poderoso demais. Deus, ele é experiente em construir coisas do nada. Como que está a sua vida hoje? Pastor, não tem chance de nada. Então, é o terreno apropriado para que Deus comece a construir algo. Pastor, está terrível. Está um caos. Foi assim que Deus fez com que a terra trouxesse paz, criou. Foi no meio do caos que Deus liberou a sua palavra criativa e houve céu, houve mar, houve terra, houve aves. Deus começou a criar. Do meio do caos, Deus trouxe vida. Amém? Do meio do caos, Deus criou um jardim para o homem desfrutar. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor fala vai acontecer. A Bíblia está repleta, sabe? Repleta de exemplos de coisas que passaram a existir depois que o Senhor liberou sua palavra. O exemplo disso é Abraão. Abraão não tinha filhos. Abraão ele já era avançado em idades. Abraão já era velho com a sua esposa. Mas quando Deus disse que Abraão seria pai de multidões, o corpo de Sara rejuvenesceu. Você sabe, você que é mulher, você sabe muito bem disso, que a mulher ela tem hormônio até para crescer um pelo na orelha. A mulher é cheia de hormônios. Quando a mulher deixa de ovular, cerca de mais de 40 hormônios que fazem esse trabalho já deixaram de funcionar. Você sabe, quando Deus falou e algo aconteceu na vida de Sara e Abraão, Deus não colocou só um filho dentro de uma mulher velha. Você está entendendo? Deus, ele rejuvenesceu Sara, rejuvenesceu Abraão, para que eles pudessem ter filhos. Amém? Sabe, querido, quando Deus vai fazer algo em você, Ele não vai só introduzir algo dentro de você. Deus, Ele vai mudar a sua estrutura, para que você volte a funcionar de acordo com o propósito dEle. Mediante a palavra do Senhor, o útero de Sara voltou a funcionar. E para o útero da mulher voltar a funcionar, querido, é muita coisa que tem que ser rejuvenescido. Não é só um milagre dela ter um filho. Hormônios que não existiam precisam voltar a existir. A mesma coisa também acontecia com Abraão. Querido, isso aqui é sobrenatural demais. O corpo de Sara passou por toda uma transformação para que ela pudesse gerar filhos de novo. Deus, ele fez algo sobrenatural na vida de Sara. Sabe, isso aqui é poderoso demais. Um exemplo também de Moisés. Quando o povo pediu água, Moisés estava no deserto. Não havia água na rocha, mas quando Deus falou assim, toca na rocha, bate na rocha, e liberou água, mediante a palavra de Deus. Você sabe que a consistência da rocha é bem diferente da consistência da madeira. Você bate a madeira na rocha, a madeira tem que quebrar. Mas pelo contrário, pela palavra de Deus, bateu a madeira na rocha, quem quebrou foi a rocha. E ainda saiu água dentro da rocha. Já seria algo sobrenatural se Deus falasse assim, vai em tal lugar, cava um buraco que lá vai ter água. Já seria algo sobrenatural no meio do deserto. Mas aí Deus vai além ainda. Fala assim, bate na rocha. E só pelo fato de bater na rocha, já saiu água. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é criativa. Outro exemplo também é a grande pesca. Os discípulos passaram a noite inteira pescando. Quem já foi pescar aqui? Jogar rede. Quem já foi jogar rede? É decepcionante quando você vai pescar e não pesca nada, é ou não é? Ou quando você perde aquela chance do peixe que você poderia contar a vida inteira. É assim ou não é? É decepcionante
E os discípulos lá, experientes na pesca, jogaram, pescaram, viram a lua, viram a posição do vento, o clima, a profundidade, experiente demais, a velocidade, o barulho na água, tudo. Os caras experientes foram jogar, nada, a noite inteira. Chega um cara pela manhã e fala assim: joga do outro lado. Já era manhã, não era nem horário de pescar peixe. Aonde eles pescavam não era o lugar para ter peixe, mas a palavra do Senhor, ela é criativa. Amém? Sabe, aonde o Senhor falar para você jogar a rede, saiba que no momento certo, quando você jogar a rede. Sabe, eu contei uma história de manhã que os irmãos deram risada, mas tá bom, eu estava lá, isso é o que importa. Eu estava contando para eles que teve uma vez que eu fui pescar. Então também não vou contar. Vocês vão ficar na curiosidade. Você sabe, teve uma vez que eu fui pescar. Você já pescou de rede de arrasto? Você sabe pescar na praia? A gente estava jogando a rede assim, de arrasto. Um monte de cara de um lado, um monte de cara do outro. A gente pegava, puxava. Teve uma redada que veio cheia de lixo e água-viva. Nada. Isso é muito frustrante, e conforme você vai puxando a rede, você se molha, a noite é fria, e você se queima com a água viva, você tem que limpar a rede para poder jogar de novo. É frustrante demais, é ou não é? Estou perguntando assim, mas você só fala que é. Eu sei que às vezes você não sabe o que é, não pescou, só para ajudar. Amém? É ou não é? Isso. E você sabe, a gente estava jogando perto da ilha, e veio um peixe muito grande. Muito grande. Eu não sei que peixe que era, que eu não entendia muito bem de peixe. E aquele peixe não servia para a peixaria que a gente pescava. Não servia. Para ele servia só tainha e roubá-lo. Mas aquele peixe era muito grande. Não sei se era um mero, não sei o que era, mas o peixe era muito grande. Foi numa... gigante. Acho que era desse tamanho assim o peixe. Desse tamanho. Qual que era o tamanho do peixe? Desse tamanho. O peixe era tão grande, e naquele dia a gente tinha pegado água viva, tinha pegado a raia não podia pescar, tinha pegado tartaruga, tinha pegado um monte de coisa, menos peixe. Mas naquela redada que a gente deu, veio tanto peixe, mas tanto peixe, tanto peixe. Não foi como esse dia na pesca maravilhosa, mas naquele dia a gente dividiu tanto peixe entre as pessoas que pescaram, e os caras ainda levaram um monte de peixe para a peixaria deles. E esse peixe que era gigante, eu acho que era um mero, que era muito grande o peixe. O menino levou para a casa dele, ele colocou em cima da bicicleta, ficou uma parte do peixe para um lado e outra parte do peixe para o outro. Acredite se quiser, você não estava lá, eu estava. Amém? Sabe, querido, e naquele dia, Jesus ele falou assim, joga do outro lado. Imagine o desespero dos pescadores, quando vira aquela quantidade de peixe. Porque aquela quantidade de peixe não falava só simplesmente de uma pesca esportiva. Era o sustento deles, era o trabalho deles. Era a provisão para a semana aquela pescaria. Deus não fez só uma pesca maravilhosa, Deus fez uma provisão maravilhosa sobre a vida deles. Sabe, tudo isso mediante a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A palavra de Deus, ela é criativa. Quando ela é liberada sobre você, saiba que no tempo certo vai acontecer. Amém? Sabe, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos o relato da criação do mundo, é ou não é? E quando não existia nada, o Senhor começou a criar todas as coisas. E como que Ele fez isso? Apenas falando. Ele disse, haja, e simplesmente houve. Deus é especialista em fazer coisas do nada. Como que você está hoje? Qual que é o terreno da sua vida? É nada?
Então, esse é o momento certo de você começar a liberar a palavra e começar a criar. Se o terreno está limpo, então agora você consegue visualizar melhor aquilo que você pode introduzir. Amém? A palavra de Deus ela é tão poderosa, querido, que só de falar as coisas elas começam a surgir imediatamente. Portanto, se Deus falasse uma mentira, se Deus simplesmente falasse uma mentira, no momento que Ele falasse, aquela mentira deixaria de ser mentira e se tornaria verdade. Porque a palavra de Deus ela é criativa, por isso que Deus ele não pode mentir. Se Deus falasse uma mentira, aquela mentira agora não seria mais mentira, agora sim seria verdade. Porque Deus falou e ela existe. Amém. Se Deus falar assim, Ele pescou um peixe desse tamanho, pronto, acabou, verdade. Amém. Sabe, você opera como Deus opera. Então fale, sabe? E como Deus chama a existência, as coisas que não são como se fosse, nós também precisamos acreditar na palavra de Deus e declarar. Amém. Não, assim como Deus não pode mentir, nós também não podemos dizer palavras negativas e mentiras a nosso respeito. Nós temos que declarar e falar aquilo que a palavra de Deus declara a nós. Amém? Nós, querido, vemos que uma pessoa crê pelo que ela fala. É assim ou não é? Quanto mais você crê, quanto mais você fala. Quanto mais você fala, mais você crê. É um ciclo vicioso. Se você crê em coisas negativas, você vai viver e dizer coisas negativas. E quanto mais você vive e fala, mais você crê nisso e mais você fala sobre isso. Quando você crê na verdade, você fala a verdade, você vive a verdade e você é cheio da verdade e você fala a verdade, você crê na verdade, fala a verdade, vive na verdade. Quando você pensar que não tem mais volta da onde você estava, que você já está muito longe em crer naquilo que Deus pensa a seu respeito. Amém? Sabe, nós precisamos confiar no Senhor. Para concluir, sabe, quando nós estamos num avião, quando você é um passageiro e entra num avião e ouve o piloto dizendo: senhores passageiros, o tempo de voo estimado é de 1 hora e 50 minutos. O clima está muito bom. Desfrute do voo e tenha uma boa viagem. Como é que você fica? Tranquilo. Clima bom. Tempo estimado 1 hora e meia, tranquilo. Mas se você chega, o piloto fala assim: ó, estamos enfrentando uma grande turbulência. Você já começa. Aí você traz todos aqueles filmes de avião que caiu na sua mente. Mas quando você recebe uma palavra de paz, tranquilidade, como é que você fica? Quem é que já andou de avião? Terrível, uma sensação de impotência. Você subiu lá em cima, já era. O que acontecer lá já foi. Sabe, a mesma coisa acontece quando você entra num consultório médico. Você chega lá com a dor no coração, estou tendo um infarto, acho que tem um câncer dentro do meu coração, estou morrendo. É ou não é? Eu já contei essa história aqui. Eu entrei em crise, em pânico, em ansiedade, quando eu achava que um osso estava saindo da minha cabeça pelo meu ouvido. Quando eu era adolescente, eu tinha um problema de ouvido, por causa que um besouro entrou dentro do meu ouvido quando eu era pequenininho. Eu acho que isso deve ter afetado alguma coisa. Mas Deus está trabalhando nesse processo de cura. Então o meu ouvido produzia muita cera. E essa cera, às vezes, por desleixo, ela empedrava. Certo dia eu fui inventar de limpar o meu ouvido e senti aquela coisa. No meu coração, o osso da cabeça estava saindo pelo ouvido. Eu passei mal, eu fiquei branco, o meu estômago embrulhou, eu chamei o Hugo, e eu falava para minha mãe: eu vou morrer, está saindo o osso da minha cabeça, eu vou morrer. Depois que eu descobri que era só cera de ouvido, meu coração se acalmou, a pressão voltou ao normal. É assim ou não é? E às vezes você chega no consultório médico com o diagnóstico de que você vai morrer. Vou morrer, essa dor aqui está paralisando aqui do lado, tá? Vou morrer. O médico chega, examina você e fala assim: fica tranquilo, não é nada demais. Vou passar um remedinho para você e daqui a pouco você já está bom. Isso é só gases.
Você fica como? Aquele espírito de morte que estava sobre você foi embora, como uma fumaça. Amém. Sabe, mediante a palavra do médico você fica como? Tranquilo, em paz. Mediante a palavra do piloto, tranquilo, o voo vai ser de boa, nós vamos chegar daqui a 1h30. Descanse e aproveite seu voo. Você fica como? Procura até um filme lá para assistir, de boa. Você sabe, querido, muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ainda assim continuamos ansiosos, desanimados, preocupados, porque não damos crédito à palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Essa é uma palavra poderosa e simples e pequena para que você lembre. Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Amém. Isso é muito fácil de você se assegurar na palavra de Deus quando você crê dessa forma. Sabe, nós ouvimos palavras de pessoas e tranquilizamos o nosso coração. Mas e quando nós ouvimos a palavra de Deus? Por que ainda ficamos ansiosos? Por que ainda buscamos uma outra alternativa? Por que deixamos Deus para o último plano? Se a palavra de Deus é a única coisa verdadeira que nos sustenta, que é eterna. Sabe, por que nós ainda deixamos a palavra de Deus por último? Deus, ele não pode mentir, porque a sua palavra, ela é eterna. Deus, ele não pode mentir, porque todo o universo é sustentado pela sua palavra. Deus não pode mentir, porque quando ele fala, aquilo que não existia, agora passa a existir. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Volte-se hoje para a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Sabe, a palavra de Deus hoje tem que ser a principal coisa nas nossas vidas. Podemos ouvir muitas palavras, ler muitos livros, ouvir muitos conselhos, mas a palavra de Deus, ela tem que ser a fonte principal e a verdadeira que nos sustenta todos os dias. Feche seus olhos aí onde você está.